E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre livros. Eu quero listar alguns livros que eu realmente acredito que são leituras muito interessantes. Não só pelo conteúdo dos livros em si, mas pelo assunto que eles introduzem, que te leva a buscar mais informações sobre esse tipo de coisa. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, mas principalmente lá no Instagram, já deve ter visto eu falando em stories, por exemplo, ou em vídeos mais antigos sobre esses livros. Mas ao longo do último ano eu acabei não falando tanto sobre esse assunto, então quero aproveitar para fechar 2022 falando sobre um tema que eu acho muito importante, muito interessante. Tão interessante que eu acabei lançando um clube do livro ao longo do ano de 2021. E antes que me perguntem, esse clube ele está fechado e eu não sei quando ele vai abrir novamente. Mas, para quem quer ter mais contato comigo já no começo do ano de 2022, também lembro que no dia 10 de janeiro eu vou abrir inscrições para a 16ª turma do meu curso Viver de Renda, um curso onde eu tenho a pretensão de pegar o mais completo leigo no assunto finanças e partindo desde o começo, desde a parte sobre mentalidade, poupança, orçamento, gastos, dívida, crédito, até chegar no mercado financeiro para que ele aprenda a investir em renda fixa, em renda variável, inclusive utilizando o mercado americano, temos um módulo específico sobre isso lá dentro, uma parte sobre empreendedorismo no mercado digital e fechando o curso com sucessão patrimonial para que a gente possa fazer, conforme dizia Sêneca, agir como bons pais de família, aumentando aquilo que recebemos como herança, que a sucessão passe ampliada por mim para os meus herdeiros. Então, esse é o objetivo do Viver de Renda. Se você quer se inscrever no curso, há um link aqui na descrição para que você possa fazer a sua pré-matrícula, porque as inscrições abrem no dia 10, às 6 da manhã, para quem está fora desse link, e às 5, uma hora antes, para quem está no link. E somente os inscritos entre 5 e 6 da manhã ganharão um NFT exclusivo que nós fizemos aqui no Grupo Primo. O pessoal que fez o Viver de Renda Cripto já vai ter direito a receber, todos os inscritos lá receberão, mas no Viver de Renda tradicional, 16ª turma, somente os inscritos entre 5 e 6 da manhã, porque o NFT ele é limitado, então não tem para todo mundo. Se você quer garantir o seu, faça a sua pré-inscrição e nos vemos no dia 10 às 5 da manhã. Agora voltando ao assunto do vídeo, vou começar aqui por talvez o livro que eu mais citei nos últimos anos lá no Instagram, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro, dentre os três que eu vou mostrar, é aquele que eu li há mais tempo. Eu li a primeira vez A Revolução dos Bichos quando eu tinha 12 anos. E, logicamente, como uma criança de 12 anos, eu não entendi muito da profundidade que essa obra tem. Mas um dos pontos que eu acho geniais na Revolução dos Bichos é como o autor, o George Orwell, que é o pseudônimo do Eric Blair, ele conseguiu utilizar animais, a maneira de como Esopo, La Fontaine faziam, para mostrar tanto as qualidades quanto os defeitos do homem. Então, mesmo uma criança consegue ler esse livro e entender boa parte do que ele diz, embora seja incapaz de fazer as associações que, inevitavelmente, uma pessoa que estudou história faz quando lê A Revolução dos Bichos. Para quem conhece um pouco mais da história, é impossível você ler A Revolução dos Bichos e não associar automaticamente a figura do camarada Napoleão com Stalin, a figura do Porco Bola de Neve, um dos que iniciaram a Revolução e, pelo visto, tinha uma melhor intenção em comparação com Napoleão, com o Trotsky, a figura do Major com o Lenin, ou até certos animais que representam coletivos, como a classe trabalhadora no cavalo Sansão, ou a opinião pública e político demagogo, que seriam ali, respectivamente, as ovelhas e o porco garganta. Então é incrível a maneira como o Orwell ele constrói os personagens, e eu acho a maneira como ele escreve também muito, mas muito gostosa de ler. Ele coloca entre vírgulas, ele usa de uma ironia fina, e eu confesso que isso afetou a maneira como eu escrevo no final das contas, e eu li esse livro muitas e muitas vezes porque eu acho ele muito bom. E é um livro curto, tá? Se você pegando, sei lá, algumas horas de 2 dias, você completa a leitura desse livro. Na verdade, talvez até em um dia, porque ele é tão gostoso de ler que você acaba lendo o livro de maneira muito rápida. E além de recomendar o livro, eu também vou deixar uma recomendação de um filme que saiu no Netflix há pouquíssimo tempo e do podcast sobre o livro A Revolução dos Bichos. O nome do filme é A Sombra de Stalin e o pano de fundo do filme mostra o Orwell concebendo a ideia de escrever A Revolução dos Bichos, com base em informes que estavam vindo lá da União Soviética sobre fome na Ucrânia, né? Um repórter britânico que acabou indo para lá para ver o que estava acontecendo. Ele iria primeiro tentar entrevistar o Stalin, acabou ouvindo sobre essa fome, foi até a Ucrânia, presenciou os acontecimentos. Ele foi desacreditado por grande parte da mídia internacional. Havia um outro repórter rival, né? O Durante, que ganhou um prêmio Pulitzer, inclusive,
falando que não era nada daquilo. Então o filme, ele é bem interessante e mostra o Eric Blair no pano de fundo ali, pegando certas informações. Ele que era um socialista e vendo que, olha, lá na União Soviética não tá tão legal quanto dizem que está. E eu deixo claro que ele era socialista, ele provavelmente morreu socialista, talvez não tenha agradado em nada ele ter visto a obra virar uma grande ferramenta de propaganda contra o socialismo, ou até a favor do capitalismo nesse embate ideológico, mas isso aqui é uma obra-prima, gente. Quem não leu, por favor, leia. Né? Vale muito a pena. E até aproveitando aqui a Revolução dos Bichos para inserir o próximo título, entre os animais da Fazenda eu tenho um preferido. E paradoxalmente, para mim, o animal mais inteligente da Fazenda era, na verdade, o burro, um personagem chamado Benjamin, que era um animal já mais velho, um dos poucos que sabia ler, e ele tinha um perfil meio estoico, né? Ele nem ficava muito feliz, nem muito triste, não se abalava tanto, e sempre que algum outro animal perguntava para ele sobre o que ele achava, os rumos da revolução, se a situação ia melhorar, se ia piorar, ele só respondia: os burros vivem muito, você nunca viu um burro morto. Meio que no intuito de falar, olha, não se anima demais, já vi esse filme antes, né? Não será assim que as coisas vão acontecer, etc. E isso me puxa um pouco para a indicação dessa obra, do filósofo estoico romano Sêneca, sobre a ira. Na verdade, nós temos dois assuntos aqui, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. Até uma brincadeira lá no podcast que o Rael fez, que está aqui comigo gravando o vídeo, do momento Sêneca, mas no final das contas, se forem contar, eu citei muito mais o Hayek no podcast do que o Sêneca. Mas, de fato, é um autor que eu gosto bastante, é um filósofo romano que ele viveu no século I. Tem uma frase do Alexandre o Grande que diz que ele detesta o filósofo que não é sábio para si mesmo, né, no sentido de que você tem que ver as ideias do cara e ver também como é que foi a vida dele no final das contas, se aplicando as ideias ele teve sucesso ou não. O Sêneca, a gente pode falar que de maneira parcial ele obteve esse sucesso, tendo em vista que ele se matou, né, foi condenado à morte aí, cometeu suicídio na época do imperador Nero, talvez estivesse envolvido numa conspiração chamada conspiração de Pisão. É difícil falar, né, porque às vezes ele só não era bem quisto por alguns historiadores da época que colocaram ele no meio da conspiração, etc. Mas a obra dele é muito interessante. O estoicismo é uma filosofia que ela tem como premissas o seguinte: ela diz que você deve se preocupar com aquilo que está sob seu controle e não se preocupar com coisas que não estão sob o seu controle. É até interessante o que aconteceu, por exemplo, com Zenão de Cítio, que seria aquele fundador da corrente do estoicismo. Ele era um grego, um mercador, e em certo momento ele viu um navio afundar com todos os seus pertences. Uma pessoa geralmente ficaria desesperada com isso. O Zenão de Cítio, ele simplesmente pensou que a fortuna, aquela entidade, né, na qual gregos e mais especificamente os romanos nesse caso acreditavam, ele simplesmente pensou que a fortuna deseja que eu fique mais livre para filosofar. E aí, com cerca de 30 anos de idade, que ele foi correr atrás dos ensinamentos de outros filósofos e depois isso acabou virando o estoicismo. É até um nome que vem de um local onde se reuniam para discutir ideias na Grécia Antiga. Mas o Sêneca foi um dos principais expoentes dessa escola filosófica. É um daqueles que tem mais livros escritos. O Marco Aurélio, imperador romano, também tem lá o seu Meditações. Você tem o Epiteto também com uma obra. Mas o Sêneca, talvez até por ser um dos homens mais ricos da sua época, ele tinha uma fortuna de 300 milhões de denários, sendo que um denário é o pagamento por um dia de trabalho, né, o que se convencionava lá na Roma Antiga. Então ele teria uma fortuna acumulada de 300 milhões de dias de trabalho. Ele tinha mais tempo para se dedicar ao ótium, né, à escrita, ao pensamento filosófico. Então ele escreveu bastante, né? Inclusive, você pode acessar boa parte das obras do Sêneca através desse aplicativo aqui. Sobre a ira, sobre a providência divina, sobre a tranquilidade da alma que está aqui nesse livro também, ou sobre o ócio que eu acabei de citar aqui, são obras que o Sêneca tem, que estão de acesso livre, no aplicativo chamado Esquilo. Eu, por exemplo, sou cliente da Vivo. Por ser cliente da Vivo, esse é um aplicativo pago, mas automaticamente, quando eu me cadastrei, a Esquilo já mostrou que eu tinha acesso a várias obras sem ter que pagar nada. Então, muito provavelmente, se você tem uma conta de celular pós-pago, você pode ter acesso ao Esquilo sem ter que pagar nada. Se quiser descobrir, tem um link aqui na descrição para que você possa baixar o aplicativo e experimentar. Esse não foi o primeiro livro que eu li do Sêneca. Eu li antes Sobre a Brevidade da Vida. Achei bem interessante também, é mais curtinho, mas o Sobre a Ira é um livro muito bom para você lidar, por exemplo, com outras pessoas. E como eu estou na internet lidando aí diariamente com mais de 1 milhão de pessoas, se eu for considerar os seguidores no Instagram, tudo bem que não é nem todo mundo que interage, mas pegando views nos stories, views aqui nos vídeos do YouTube, são centenas de milhares de pessoas
todos os dias, e logicamente é um jogo de números, nem todo mundo gosta de mim, todo dia alguém tá me criticando, tá me chamando de uma série de coisas, né? Estão xingando a dona Carla, minha mãe, que não tem nada a ver com essa história, além do envolvimento inicial de ter me colocado no mundo. Então, esse livro é um livro muito bom para você ver que não dá para se revoltar contra esse tipo de coisa. Tem uma frase do Sêneca que diz isso, né? O homem sábio não se revolta contra a natureza. Então é natural que tem muita gente acompanhando aquilo que você faz, que a gente tenha pessoas que gostam muito de você por um determinado motivo, talvez por você ser exatamente o que você é, e outras que não vão gostar nem um pouco por esse mesmo motivo, né? E elas irão te criticar, e aquilo é a opinião que elas têm sobre você, e não o que você é no final. Aquilo pertence a elas, né? O que você é pertence a você. Então, como um bom estoico, você deve se preocupar com aquilo que está sob o seu controle e não com o que está fora do seu controle. E eu já deixo claro que eu não sou um cara que, nossa, o Bruno é 100% estoico. Não dá, porque eu, inclusive, acho que o ideal estoico é muito mais como algo que fica ali no horizonte para que você persiga, mas talvez nunca alcança, ele continua se afastando, porque é quase um ideal de perfeição, de não ligar realmente para coisas que não estão ao seu controle, e eu, né, como humano, simplesmente não consigo fazer isso. Mas, com certeza, o Bruno de hoje é melhor do que o Bruno lá de trás, e parte disso vem do estudo de algumas obras muito interessantes, entre elas as obras escritas pelo Sêneca. Que dos autores estoicos é aquele que eu julgo que é mais didático, porque enquanto o Marco Aurélio, por exemplo, ele escrevia para si mesmo, Meditações é um diário, o Sêneca escrevia para outras pessoas, e várias pessoas, como o Lucílio, você tem uma série de cartas que ele escreveu para o Lucílio, não conheciam o estoicismo, então ele fazia questão de ser bem didático ali no que ele estava escrevendo para que o Lucílio pudesse entender ao máximo a mensagem. Então por isso fica essa recomendação, não só do Sobre a Ira, mas sobre a obra do Sêneca no geral, né? E leiam também, se quiserem, através do Esquilo, o link está na descrição. E por último, vou colocar aqui um autor atual, que está vivo aí, vivo e muito atuante, inclusive, que é o Nassim Taleb. Já falei aqui no canal de diferentes obras dele. Eu trouxe essa primeira que eu li, não foi a primeira que ele escreveu. Esse livro, ele modificou bastante a forma como eu invisto meu dinheiro, embora não seja um livro estritamente sobre mercado financeiro. A Lógica do Cisne Negro é um livro cheio de ensaios, ele passeia pelos assuntos, faz uma série de links diferentes. Eu gosto muito da maneira como Taleb pensa e linka certas ideias de uma forma que poucas pessoas fazem, né? Inclusive, foi através do Taleb que eu me interessei em ler Sêneca. Então, eu li esse livro em 2014, achei muito interessante. Ele citava o Sêneca algumas vezes e eu pensei, quem é esse cara que ele tanto cita? E fui atrás do Sêneca, também li Nietzsche por conta da influência do Taleb. Então, ele é um cara que ele procura resgatar alguns conhecimentos lá de antigamente. Muitos deles eu não digo nem que estão perdidos, mas hoje em dia já se transformaram em outras coisas, né? Você não sabe de onde veio, ele mostra de onde que isso veio, por que tal coisa chegou até aqui, ele busca algumas explicações. E o título desse livro, ele é bem interessante. A Lógica do Cisne Negro, né? O impacto do altamente improvável. Ele usa a ideia aqui de que o mundo, ele avança de tempos em tempos com eventos extremos acontecendo. Coisas que estatisticamente você acha que são impossíveis de acontecer, eventos raríssimos, mas que quando acontecem eles têm um alto impacto e somente depois disso eles ficam totalmente explicáveis, como se fosse óbvio que eles iriam acontecer. E ele vai mostrando alguns impactos desses exemplos ao longo da história, vai tecendo outros comentários sobre eles, então o raciocínio que ele faz é muito interessante. Depois eu li toda a obra do Taleb, exceto um livro que ele tem sobre hedge utilizando opções, mas eu li A Lógica do Cisne Negro, eu li Antifrágil, eu li Arriscando a Própria Pele, eu li Iludidos pelo Acaso. Dentre todos esses, os meus dois preferidos são Antifrágil e A Lógica do Cisne Negro. Mas, como eu não quero apenas indicar um livro, mas também aquele livro que me fez correr mais atrás de assuntos ou de ensinamentos daquele autor, naturalmente eu trouxe esse. Inclusive é um livro que está no meu clube do livro, que está fechado para inscrições, não sei quando irei abrir. E o título eu considero muito elegante pelo seguinte: ele utiliza uma frase aqui o tempo todo, e essa frase não é dele. Até onde eu sei, eu conheço essa frase com Carl Sagan, com o astrônomo, mas o Taleb usa bastante, que ele fala que ausência de evidência não é evidência de ausência. E ele explica que durante bastante tempo, entre as características de um cisne, como o pessoal só tinha visto cisnes brancos, estava de que os cisnes são brancos. O pessoal tinha visto que todos os cisnes até então eram brancos. Até que, em terras distantes, remotas, se eu não me engano, era na Austrália, quando os ingleses chegaram lá, viram cisnes negros. Então veja que uma única observação foi capaz de desmontar
uma série de anos de raciocínios anteriores, de onde eles partiam dessa premissa de que todos os cisnes eram brancos. Então ele mostra também que uma desconfirmação, uma única desconfirmação, é mais poderosa do que uma série de confirmações anteriores. Então você entra num debate aí sobre raciocínio indutivo ou dedutivo. Ele utiliza também aquele problema, né, do peru de ação de graças, do Bertrand Russell, que ele pegou do David Hume. Então, cara, é uma mistura que ele faz aqui de filósofos, que é muito interessante, né? O Taleb é um cara muito culto, gosto bastante da obra dele, né? Ele, infelizmente, hoje é um detrator das criptomoedas. Lá atrás não era, mas isso não diminui em nada o que eu acho do autor e o quanto eu devo a ele, porque depois que eu li esse livro, eu modifiquei muita coisa na maneira como eu invisto. Eu posso falar que antes da lógica do cisne negro, eu era uma pessoa que estava catando moedas no trilho do trem. Porque, por exemplo, na hora de investir em renda fixa, eu não estava nem aí para a situação do banco ou daquela empresa financeira, eu simplesmente corria atrás da maior rentabilidade possível. Só que, se algum imprevisto acontecesse, não só com o banco, mas também com a economia, vamos supor que eu investi em um pré-fixado em comparação a um pós-fixado que acompanha a Selic, porque o pré-fixado paga 1% a mais. De repente, alguma coisa acontece, a inflação dispara e eu não tenho mais rentabilidade real nenhuma. Então tô lá catando moedas do trilho do trem, ficando um pouquinho mais rico a cada dia, até que o trem passa e leva minha perna embora, né? Então esse raciocínio mudou depois que eu li A Lógica do Cisne Negro. E por isso, a indicação desse terceiro livro. Bom, é isso então, pessoal. Deixo aqui essas 3 recomendações: A Revolução dos Bichos, Sobre a Ira do Sêneca e A Lógica do Cisne Negro do Taleb. Tem mais vídeos aqui no canal falando sobre a obra do Taleb, tem podcast ainda na quinta falando sobre a Revolução dos Bichos. Sobre o Sêneca, especificamente, eu acho que eu não fiz nada aqui no canal. Mas se quiserem também, coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se querem mais vídeos sobre esses assuntos, né? Tendo demanda, eu vou prover a oferta para que a gente possa fazer um conteúdo destinado cada vez mais a agradar a audiência. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.